Imagine uma fogueira infinita, onde o fogo não se apaga nunca, no mínimo bizarro. Sejam muito bem-vindos, já deixe o seu like e a sua curtida antes de iniciar esse vídeo. Hoje vamos conhecer um buraco que está em chamas, e essas chamas não se apagam há mais de 40 anos. E aí, curiosos, sejam muito bem-vindos ao canal AE. E hoje eu vou contar para vocês quais foram os piores incêndios já presenciados na Terra. Então se acomode no sofá, vamos nessa! Conheça um lugar chamado Porta para o Inferno. No deserto de Karakum, nós encontramos um buraco em chamas há mais de 4 décadas, conhecido como a Porta para o Inferno. Não é um nome muito bonito, diga-se de passagem. Ele está localizado no Turcomenistão, um país da Ásia Central. Esta nação oriental surpreende os viajantes com esse atrativo não muito comum. A cratera de Darvaza, ou Porta para o Inferno, tem aproximadamente 70 metros de largura e cerca de 30 metros de profundidade. Não é um destino turístico muito popular no mundo e nem o mais desejado. No entanto, pode ser considerado no mínimo uma das mais curiosas, já que sua origem nas profundezas subterrâneas resulta em um fogo que não se apaga há muitos anos. Foi exatamente por isso que as pessoas o apelidaram de Porta para o Inferno. Não sei você, mas eu não estou a fim de abrir essa porta não. Mas não vem porque é cagão. As pessoas visitam esse lugar? Se você acha que ninguém vai visitar esse lugar bizarro para ver de perto o que está acontecendo lá, você está muito enganado. É o quê? A cratera de Darvaza atrai pessoas de todos os cantos do mundo, que vão até lá com a intenção de testemunhá-la de perto. Depois de desembarcarem dos respectivos veículos destinados ao transporte de turistas, os visitantes têm a oportunidade de caminhar até a borda do buraco e encarar seu interior. Só precisa tomar cuidado para não cair. Quando observados de longe, os viajantes parecem formiguinhas diante da vastidão da cavidade no meio do deserto. Explorar os arredores da cratera de Darvaza à noite é a melhor experiência para quem deseja visitá-la, pois a luminosidade do lugar se intensifica na escuridão. Mike Weiss, um brasileiro que visitou o Turcomenistão no final de 2015, relatou: caminhar à noite pela areia do deserto, guiado apenas pela luz proveniente da cratera, me proporcionou a sensação de estar em um mundo diferente. Ao me aproximar e contemplar as chamas que se originam de todos os lados da cratera, senti como se estivesse diante de um portal para o inferno. É hipnotizante e também reconfortante, pois o calor dessas chamas aquecia a noite gelada. No entanto, é preciso ter cuidado para não cair lá dentro. Embora ele tenha relatado isso, eu não me sentiria muito reconfortado caso eu estivesse diante de um portal para o inferno. Como surgiu esse buraco bizarro? A cratera de Darvaza, ou Portal para o Inferno, fica localizada em uma região rica em vastas reservas de gás natural. Sua origem começou ao início dos anos 70, quando o território do Turcomenistão fazia parte da União Soviética e operações de perfuração foram empreendidas na área, visando a exploração dos recursos naturais que teoricamente estavam ali presentes. No ano de 1971, engenheiros da antiga União Soviética encontraram um local que suspeitavam ser um potencial campo de petróleo. Movidos por essa suposição, eles estabeleceram um acampamento e instalaram uma plataforma de perfuração para avaliar a viabilidade de extração de gás e petróleo. Os engenheiros obtiveram êxito com a descoberta desses recursos, sendo assim, decidiram armazenar o gás encontrado. Porém, durante as escavações, eles depararam-se com uma caverna subterrânea de grande profundidade, contendo gases tóxicos. Em determinado momento dos trabalhos, o solo cedeu sob a plataforma de perfuração, resultando na formação de uma imensa cratera que engoliu os equipamentos. Felizmente, não houve perda de vidas nesse incidente, entretanto, uma quantidade considerável de gás metano foi liberada na atmosfera, causando graves problemas ambientais e ocasionando sérios danos às comunidades locais, inclusive resultando em algumas mortes. Diante do receio de uma maior liberação de gases prejudiciais provenientes da cratera, os cientistas tomaram a decisão de queimá-los. Consideraram que essa decisão seria mais segura do que a extração do subsolo, uma vez que isso exigiria processos dispendiosos. Quando falamos de questões ambientais, a queima do gás surgiu como a opção mais coerente, pois de qualquer forma, não poderiam extrair o gás para uso. O metano liberado na atmosfera se tratava de um perigoso gás de efeito estufa. Na época, eles esperavam que o gás queimasse por alguns dias, porém, décadas se passaram e as chamas ainda persistem desde o momento em que foram incendiadas.
Isso é no mínimo muito bizarro. Não há previsão de quando as chamas finalmente se apagarão, pois a quantidade de gás presente nas profundezas da cratera permanece incerta. Já comenta aí se você pretende ir visitar esse lugar. E aproveita e deixa o like, caso você ainda não tenha feito isso. Efeitos futuros. No mês de abril de 2010, o presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedow, fez uma visita no local e emitiu uma ordem para o fechamento da cratera ou a implementação de medidas que limitassem sua interferência no desenvolvimento de outros campos de gás natural na região. O objetivo do Turcomenistão era aumentar sua produção de gás natural e expandir suas exportações para a China, Índia, Irã, Rússia e Europa Ocidental. Porém, mesmo após os esforços do presidente, a ideia não obteve sucesso. A atratividade turística da Porta do Inferno levou o governante a mudar de ideia, permitindo que a cratera se apagasse naturalmente quando o gás se esgotasse. Com essa brincadeira já se passaram mais de 40 anos e nada do fogo apagar. Em janeiro de 2022, o presidente Gurbanguly Berdimuhamedow instruiu especialistas a encontrarem uma solução para extinguir o incêndio na cratera de gás natural. Dessa vez, o incêndio foi dentro de um buraco, não de uma casa ou em uma cidade. No entanto, já houveram inúmeros incêndios que causaram diferentes tipos de desastres terríveis e ficaram marcados na história. 1923, incêndio em Tóquio, Japão. Na cidade de Tóquio, houve uma série de acontecimentos catastróficos, como quando um poderoso terremoto abalou a região, reduzindo a cidade a escombros. Em meio a essa bagunça, um incêndio avassalador surgiu, alimentado pelos destroços causados pelo terremoto. O resultado disso foi uma tragédia de proporções inimagináveis. Aproximadamente 142 mil vidas foram perdidas por conta dessa tragédia. O terremoto aconteceu durante o horário popular de almoço, quando muitas pessoas estavam preparando suas refeições. Isso resultou em inúmeros focos de incêndio que se espalharam rapidamente, impulsionados pelos ventos fortes de um tufão. Além disso, a tormenta gerou um tsunami que se somou à carnificina, levando à destruição de 570 mil residências. Esse foi um episódio extremamente triste para os japoneses. 1917, incêndio em Halifax, Nova Escócia. Um acontecimento pouco conhecido pela maioria das pessoas devido ao seu acontecimento durante tempos de guerra e a supressão pela censura da época, marcou o porto de Halifax, Nova Escócia, como palco da maior explosão acidental provocada pelo homem na história. Tudo começou na manhã de 6 de dezembro de 1917, quando o navio de carga Mont Blanc, carregado com munições destinadas à guerra na Europa, colidiu com um cargueiro norueguês nos estreitos do porto de Halifax, entrando em chamas. O terrível resultado foi uma explosão de proporções avassaladoras, estimada em uma força equivalente a 3 quilotons de TNT. A potência do impacto gerou um tsunami no porto e uma onda de pressão atmosférica que arrancou árvores, entortou trilhos de ferro, demoliu edifícios, encalhou navios e lançou destroços do Mont Blanc por quilômetros em todas as direções. Mas não para por aí, a situação ficou ainda pior no dia seguinte por causa da chegada de uma tempestade de neve, que dificultou os esforços de resgate das vítimas presas em seus lares desabados. Os especialistas da época estimaram que o número de mortos tenha chegado a 2.000 pessoas ou mais, além de deixar mais de 9.000 feridos e grande parte da cidade em ruínas, tornando o porto de Halifax completamente inutilizável. 1947, incêndio em um navio do Texas. De maneira inesperada, um pequeno incêndio que teve início no porão de um cargueiro ancorado resultou na maior explosão já registrada nos Estados Unidos. E pensar que até mesmo navios podem oferecer tanto perigo caso não sejam cuidados da forma correta. O navio de carga estava transportando uma carga de 2.300 toneladas de fertilizante de nitrato de amônio. O impacto da explosão foi sentido por pessoas a aproximadamente 250 milhas de distância, em New Orleans, só para você ter uma ideia. Convertendo isso para quilômetros, obtemos o resultado de mais de 402 quilômetros de distância. Essa explosão teria facilmente estourado os tímpanos de quem estivesse mais próximo do navio de carga. Além disso, a explosão atingiu uma aeronave de turismo e lançou uma das âncoras do navio, que praticamente era a única parte identificável da embarcação, a uma distância de cerca de 1 quilômetro pelo ar.
1871, incêndio em Pesigo, Wisconsin. Em 1871, enquanto o grande incêndio de Chicago se tornou muito conhecido, poucas pessoas tiveram o conhecimento de um segundo incêndio que aconteceu simultaneamente a algumas centenas de quilômetros de distância, no norte do estado de Wisconsin. O incêndio em Pesigo resultou em um número de mortes ainda maior do que o registrado em Chicago. A cidade mais afetada foi a pequena Pesigo, onde a maioria dos 1.700 habitantes perdeu a vida em meio às chamas violentas. Alguns sobreviventes escaparam mergulhando no rio Pesigo ou em poços próximos, mas infelizmente a maioria não resistiu e acabaram congelando nas águas frias. Algumas testemunhas presenciaram uma tempestade que gerou um tornado capaz de lançar vagões a centenas de pés de altura, enquanto casas inteiras eram arremessadas ao ar. O impacto dessa tragédia foi terrível. 1906 – Incêndio em São Francisco, Califórnia. São Francisco também está nesta lista. Houve um incêndio na cidade que consumiu cerca de 25.000 edifícios e mais de 490 quarteirões da cidade, resultando em aproximadamente 3.000 vítimas que perderam suas vidas. A origem do incêndio foi tanto por causas naturais quanto humanas. O incêndio surgiu por consequência de um terremoto que atingiu a cidade durante a madrugada de 18 de abril de 1906. Porém, muitas das estruturas destruídas foram resultado de ações desastradas por parte de bombeiros mal treinados e com liderança não suficiente, que acabaram dinamitando prédios, muitos deles ainda intactos, numa tentativa desajeitada de reduzir as chamas. Algumas pessoas especulam que essa ação pode ter contribuído para a destruição de até 50% dos edifícios afetados. De fato, profissões como bombeiro exigem muita habilidade e responsabilidade. 1871 – Incêndio em Chicago. Os impactos do incêndio em Chicago resultaram na destruição de mais de 17.000 edifícios e deixaram aproximadamente 90.000 pessoas sem abrigo. Felizmente, o fogo se espalhou de forma lenta, o que foi fundamental para reduzir o número de vítimas que perderam suas vidas. Mesmo assim, a tragédia acabou resultando em pelo menos 290 vítimas. Entretanto, esse desastre ofereceu pouco conforto para aqueles que enfrentaram um inverno gelado sem um teto sobre suas cabeças. Embora alguns acreditem que o incêndio tenha iniciado em um celeiro na propriedade de Oleary, na rua de Coven 137, não há provas substanciais que comprovem a teoria de que uma vaca teria chutado uma lanterna no celeiro, como conta a história pela maior parte das pessoas. Essa narrativa foi inventada por um jornalista que em seguida admitiu ter deduzido isso aconteceu. Independentemente disso, assim como o grande incêndio de Londres em 1666, o incêndio de Chicago abriu caminho para uma cidade nova e aprimorada. Nesse caso, podemos utilizar o termo popular, ressurgindo das cinzas e se tornando uma metrópole grandiosa em poucas décadas. Além disso, foram implementadas reformas cruciais no combate a incêndios, transformando o Corpo de Bombeiros de Chicago em um dos melhores do país e servindo como modelo para outros corpos de bombeiros municipais. Hoje aprendemos que não podemos brincar com fogo, e o incêndio pode ser extremamente perigoso e está sujeito a causar desastres que ficarão na história para sempre, assim como esses que foram citados. Mas para concluirmos esse vídeo, estamos esperando ansiosamente a sua inscrição. Se você gosta desse tipo de conteúdo, saiba que ele é semanal, então já ative o sininho de notificações depois que você se inscrever. Até o próximo vídeo!